Fiz até uma figura aqui para mostrar a confusão. Primeiro eu vou começar aqui mostrando o texto que nós temos lá no manual do Moentian, que realmente tem um resumo, e aquele resumo não é comentado depois, a não ser lá no livro azul, que fala algo mais sobre mônada. Se a gente consultar também ali a obra do Trigueirinho, ele vai falar assim, tem 7 mônadas, depois tem o regente e o ego, né? A alma, o ego, mas também não fala muito assim do que o pessoal encontra, né? Que inclusive usam o termo fractais quando na verdade deveriam usar o termo extensões de alma. E eu vou explicar isso por que essa diferença e também fazer a diferença seguinte, assim, mônada tem várias distinções que a gente precisa fazer, diferenças de conceitos aqui, coloquei assim, diferenças de conceito, né? Diferente o conceito de mônada de Leibniz, né? Filósofo Leibniz, que tinha ali o monismo, né? O monismo como fonte única e primordial, como substância simples e primordial, que é o equivalente do átomo na física. Não é isso, tá? A gente não está falando da mônada do Leibniz, nem do monismo, e também que poderia estar mais relacionada ao conceito de Pisces, esse que nós temos o conceito de Pisces, do que propriamente de mônada em si. E também a gente precisa diferenciar de fractais. Por quê? Porque quando se fala fractais, está se falando... fractais estão assim, para a alma, no sentido de emoções e memórias, tá? No sentido assim, serão registros de memória inconscientes. Registro de memória inconsciente. Memória que fica presa em uma situação não resolvida. Então, por exemplo, tem uma situação que eu não resolvi, uma discussão que eu fiz, eu não analisei, um trauma que eu não entendi. Isso são fractais de memória de alma, né? Fractais de alma que chamam. Então, são memórias presas em uma circunstância que eu não analisei, tá? Isso é parte do inconsciente, é outra estrutura, não é a estrutura espiritual, tá? É bem diferente, totalmente diferente, nada a ver, mas a ver no sentido do ego, né? Da pessoinha que está vivendo isso, né? Então, fractais para a alma é inconsciente, aquilo que se viveu não se resolveu, uma memória presa em uma situação emocional, tá? É outra coisa. Então, quando nós falamos de mônada, o que a gente tem que pensar? Tem que pensar de onde surgiu essa ideia, né? Tem a história da mônada ali, como a gente viu lá, que um pouco pegaram essa ideia pode até ser o nome ali pelo Leibniz, no sentido de unidade divina, que depois tem suas partes em todos os seres. Mas essa parte de mônada, assim como fala, por exemplo, o Trigueirinho, eu agora não estou lembrando se outros mais antigos falavam também, que eu acredito que a teosofia também falasse algo, sim, a teosofia, porque tem um material que foi extremamente divulgado e que certamente foi esse material que deu origem até o que o pessoal comenta hoje em dia, né, que é o material do Joshua David Stone. Vocês já ouviram eu falar do Joshua David Stone aqui, porque foi uma época assim que a espiritualidade deu uma reacendida, e eu preciso falar sempre assim, teve um momento, né, lembrem sempre do ano 2000, que foi um momento até teve aí um vídeo aquele vídeo das iniciações ali, né, sobre iniciações internas e externas, que eu falo muito disso também, que teve um boom muito grande de conhecimento a partir do ano 2000, que nisso também surge o Moentian, e que muitas outras escolas deveriam estar surgindo, trazendo um conhecimento novo, não apenas o conhecimento, mas uma energia nova também. Dessa época surgiram muitos grupos que estavam relacionados ao Joshua David Stone e a outros grupos que deram origem, por exemplo, àquilo que ficou conhecido como a nova energia, que na verdade era também algo sempre falado aqui, que essa nova energia, na verdade, era uma renovação do velho. E aí, de alguma maneira, esse conhecimento do Joshua entrou nessa linha e deu origem a várias e várias e várias escolas. E essas energias que vieram, em vez de trazer o novo, assim como a gente tem falado aqui sobre a ideia da chama, do Moentian, essas escolas, elas trouxeram força para aquilo que já vinha
de antes e que até deveria estar acabado, né? Que deveria se renovar mesmo. O que aconteceu com a questão do Joshua foi também isso. Muitos se incorporaram a esse trabalho, divulgaram, traduziram, expandiram e misturaram com outras energias que vinham e que deram origem até, aí fundaram, né, essa nova energia deu origem àquele ser aí fictício, né, que é bem fictício, que chamaram Cryon, né, Cryon, que eu sempre vou falar sobre isso aí, cuidado com isso. Parece o mesmo, se vocês olharem, parece o mesmo discurso daqui, né, mesmo discurso, nova energia, não sei o quê, mas é outro lado completamente diferente. E aí, porque aquela coisa se divulga tanto? Porque as pessoas se agregaram muito facilmente àquilo ali. Eu vou reforçar a ideia, deixar o velho é muito mais difícil do que pegar o novo, porque quando se pega o novo, a gente está aqui assim, ó, falando sozinho, né? Falando sozinho. Então mas aqui, para a ideia da mônada, como é divulgado, como é colocado, eu falo isso há mais de 20 anos, né? Porque esse material aqui também tem no mínimo uns 30 anos, né? A edição aqui do primeiro volume aqui da Enciclopédia do Caminho Espiritual do Joshua David Stone é de 94, mas a gente sabe muito bem que para até um livro chegar na tradução, isso aí deve ter sido final dos anos 80 para ser produzido, né? O Manual Completo da Ascensão, na página 22, Manual Completo da Ascensão do Joshua David Stone, tem muitas coisas assim. O que é isso aqui? É uma compilação de dados, que eles tinham o seguinte, eles tinham um grupo e o Joshua David Stone era o, digamos assim, porta-voz, tradutor daquele grupo. Então alguns entravam em contato e ele compilava, colocava os dados ali, traziam informações de todos os lados e também ele queria fazer assim a enciclopédia justamente do caminho espiritual no sentido de trazer todo o conhecimento. Então vem conhecimento desde teosofia, de Steiner, conhecimento lá chinês, taoísmo, depois entrou a união entre o conhecimento das hierarquias, no sentido das escolas esotéricas, com o conhecimento dos mestres ascensionados, e aí também entrou o conhecimento dos seres de outras dimensões, que eles chamam aqui extraterrestres, né? Os extraterrestres que são também mestres nessa faixa aqui. Então, assim, uma coletânea enorme de conhecimentos que fazem aquilo que a gente sabe, né? Rasga tudo e as pessoas... Claro que sempre tem benefício, sim. Lembra que sempre há coisa boa quando alguém está mal, né? Quando alguém está mal, um olhar faz bem. Agora, a gente está falando aqui de uma espiritualidade maior, mais elevada, né? É outra dimensão. Então, aqui na página 22, né, ele fala assim, eu não tem PDF disso aqui, né, então eu só tenho o livro aqui. Capítulo 2, Mônada, Alma e a Personalidade. Cadê? Aqui. Mônada, Alma e a Personalidade. Então aqui nesse livro que ele coloca algumas coisas, inclusive tem uma citação aqui da Alice Bailey, né, existe 60 bilhões de mônadas operando em nosso sistema planetário. Então isso aqui, se ele está citando a Alice Bailey, porque é obra lá da Alice Bailey também, que nós sabemos, espiritualidade antiga, faz mais de 100 anos que está aí. Tá? Então aqui, cada uma de nossas mônadas criou com o poder de sua mente 12 almas. É como se a mônada projetasse 12 dedos de fogo e na extremidade de cada dedo estivessem as 12 almas individualizadas. Cada alma é uma representação parcial e diminuta do seu criador, a mônada. A alma também é conhecida como o eu superior, a mente superconsciente e a mente superior. Resumindo, Deus criou números infinitos de mônadas ou centelhas espirituais e cada uma delas criou 12 almas para experimentar uma forma mais densa de matéria do que a anterior. A alma, desejando experimentar uma forma ainda mais densa do plano material, deu origem a 12 personalidades ou extensões de alma, que encarnaram no universo material mais denso. Nós, na Terra, somos personalidades ou extensões de alma, da nossa alma, do mesmo modo que a nossa alma é uma extensão de uma consciência maior, a nossa mônada. Nossa mônada é uma extensão de uma consciência ainda maior,
que é Deus, a divindade, o Pai, a Mãe de toda a criação. E por aí vai. Essa figura aqui é a que vocês têm lá no finalzinho do manual do Mãe Chan, é a figura do homem cósmico. O homem cósmico completo em todas as suas partes, né? Essa é a representação total do ser cósmico esse aí, tá? Aqui a gente tem então a representação do regente monádico, né? Regente monádico que se subdivide em 7 mônadas. 7 mônadas, ó. Regente, 7 mônadas, 12 almas, 12 extensões de alma cada um. Então, se um regente tem 7 mônadas, aí cada mônada dá origem a 12 almas. Aqui tem 12, aqui tem 12, 12, 12, 12, 12, 12. E cada uma dessas 12 dá origem a outras 12. Essa dá origem a essas 12, essa dá origem a essas 12, essas 12, 12, 12, 12, 12. Isso, esse pontinho aqui, ó, aí tá azulzinho mais escuro, é uma extensão de alma. Não é fractal, tá? Fractal é aquela outra coisa lá, parte de uma memória, de uma emoção que está no inconsciente. É outra coisa, isso aqui é extensão de alma. Parte de uma alma, parte de uma mônada, parte de um regente. O problema dessa literatura foi o que eles fizeram. Por anos e anos eles colocaram na cabeça das pessoas que tu é um pedacinho de um quase nada, menos que tudo, qualquer coisa. Né? Não vou falar o nome aqui agora, porque a gente está falando de conceito espiritualista muito elevado. Então, isso aqui colocava assim, bom, se eu sou isso aqui tão pequeno, eu vou precisar de muito tempo, porque primeiro eu tenho que reconhecer esses aqui. Depois eu tenho que reconhecer esses aqui, para depois entender, ah, não, depois é que eu vou ver que eu sou alma, depois é que eu vou ver que eu sou mônada, depois, nem sei quantos bilhões de anos aí para eu poder ser esse regente, tá? Então essa ainda é uma ideia que era encarnado lá de algumas escolas antigas que realmente tinha aquela ideia. Eu preciso de muitas encarnações, muita coisa que eu preciso conectar para fazer. Até tinha alguns métodos dentro dessa obra aí, que é vasta dele, que eram para ascensionar, né? O objetivo daquela escola, enciclopédia, era a ascensão em si. Né? A ascensão é um termo que foi muito popularizado também por conta desse trabalho aí. Mas o problema é que pegava uma vela para cada santo, que eles diziam, né? Bom, as meditações ali que eles faziam era uma vela para cada santo. E aí, isso aí levava também a bastante proliferação de conhecimentos que não precisavam mais existir. E principalmente assim, bom, alguns ficaram nas paranoias de que, bom, se a minha parte que está lá no Japão ainda não ascensionou, eu não posso fazer nada com a minha vida. Ou então, se a minha parcela de alma que está lá em Sirius não vier para cá e não me integrar, eu também não vou poder nunca ascensionar, nunca ser mônada e muito menos regente divino. E hoje a gente tem uma ideia completamente diferente disso, né? Então guardem isso aqui, porque quando fala ali mônada, né, eu sempre falo assim que é a alma da alma, por quê? Né? A alma da alma. Né? Se essa aqui é a alma, essa aqui é a alma da alma. Assim como o regente poderia ser a alma da mônada. É uma simplificação esdrúxula que eu estou fazendo aqui, mas é uma simplificação para a gente entender como superior. Por isso que falam que eu superior é sempre um núcleo acima, né? Se a personalidade está aqui, núcleo superior da personalidade é a alma, né? Núcleo superior da alma é mônada, núcleo superior da mônada é regente monádico. Essa é a história, essa é a ideia. Tá? Então isso aqui talvez tivesse sido uma falha assim, que eu deixei, né? Porque ali no manual eu coloco mônada, não coloco. Nos cursos mais antigos eu fazia toda uma explicação realmente assim, desse retorno, dessa volta ali ao regente, mas hoje a coisa se tornou muito simples e a grande solução, né, preciso resgatar essas, até a próxima semana eu falarei ali no nosso canal do Mãe Chan, vou colocar alguns vídeos que falam sobre isso ali, né, que já estão até prontos, mas só para a gente refrescar, depois de ver essa parte aqui, a gente vai refrescar um pouquinho a ideia, vendo aquilo que já foi colocado, para vocês entenderem melhor. Existe sempre uma saída, né? Eu coloquei aqui um problemão. Precisa resgatar todas essas aqui? Claro que não. Precisa ver isso aqui? Não. A gente sabe hoje que tem o quê? Uma essência, né? A nossa essência divina. Lá na página... Deixa eu tirar isso daqui um pouquinho. Guardar essa figura aí, tá? Depois vocês voltem, deem uma analisada, olhem aqui, tá? Essa figura aqui
estava realmente faltando para vocês entenderem essa parte. Não confundam mais essa questão de extensões com fractais ali, né? É uma outra coisa completamente diferente. Não é uma replicação indefinida, né? Teria essas definições, mas hoje a gente também entende que tem um outro aspecto disso aqui, que foi aí também nessa questão da densificação, que muitos desses que estavam ali como boas almas, né, naquela parte ali ou como boas mônadas, eu até diria assim, naquela parte original ali daquela segunda raça, tiveram suas partes fragmentadas por questão dessa densificação. Esse é um processo aí que a gente não vai entrar aqui, que até nem precisa saber muito também, mas que teve sim algumas fragmentações, e essa fragmentação não passa de, né, essa divisão de almas, não passa de simplesmente uma ideia colocada também, e que hoje o que a gente precisa fazer? Precisa lembrar que é uma essência divina. Isso aqui é o nível da essência divina, tá? Isso aqui é o nível da essência divina, o reino divino, tá? E essa aqui é que a gente precisa se conectar. E lá no livro, só para fechar aqui, para fechar bem, lá no livro Uma Nova Consciência para uma Nova Humanidade, nós temos ali, na conclusão, página 162, reportem-se a ele, Novos Rumos da Espiritualidade, a conclusão. Precisamos dizer, a partir desse momento, eu escolho a alegria e qualquer evento de meu passado ou de outras pessoas não interfere mais na minha existência. E aqui na página 262, eu vou até aumentar isso aqui, porque isso aqui é importantíssimo. A gente tem que lembrar disso aqui sempre, assim como aquilo que tem na página 300 do livro azul, sobre a construção da vida depois da vida. Isso aqui. Primeiro, com uma decisão. Eu decido ser livre, eu decido assumir a responsabilidade pela minha evolução. Eu tomo as rédeas da minha evolução e deixo para trás todos os conceitos que impeçam de fazer isso. Abandono a ideia de karma e que eu preciso resolver qualquer pendência em uma encarnação posterior a essa. Assumo que todas as extensões de alma, agora entendem isso aqui? Assumo que todas as extensões de almas que eu tenha, estejam elas encarnadas ou não me importam e não me influenciam mais. Entenderam a chave que é isso aqui? Agora, talvez tenham entendido de fato a importância desse decreto na vida de vocês, após verem aquela figura e esses conceitos que são antigos. Não vão atrás dos conceitos que já são antigos, que são ultrapassados. Assumam quem vocês de fato são, né? Para viver com mais alegria, com mais harmonia, com plenitude, senão não tem como. Vão ali no livro verde e vejam isso aqui, página 162, 163. Não confundam mais conceitos, porque os conceitos, quando eles são confundidos, eles também nos prendem um pouquinho. Tudo que foi escrito até o ano 2000 é a espiritualidade antiga. Depois veio esses dois lados, uns que reforçaram aquilo que não precisava mais existir e outros que estão trazendo sim coisa boa, coisa nova. Mas aquilo que vem de remanescentes lá de Lemúria, de Atlântida, cuidado com isso, porque isso aí é coisa velha, coisa que já foi, que tem aí talvez os fractais, aí sim, partes de memória que não precisariam mais estar ainda cristalizadas, que não precisariam estar ainda em volta aí no nosso ser, tá? Então, tomem cuidado assim com essas informações, mas ao mesmo tempo leiam para poder saber o que está acontecendo, porque às vezes a gente vai lá, vê uma coisa, vê um vídeo, aí vê um negócio, assume aquilo como se fosse uma verdade, mas e daí a pessoa disse de onde aquilo saía? Não disse. E aí fica como se fosse uma grande verdade, quando na verdade é uma meia verdade, ou talvez alguma verdade que já não faz mais nenhum sentido, né? Foi uma verdade velha.